Eu quero meditar com os irmãos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque o tempo passa tão rápido, eu não vou tomar muito tempo. Nós pregamos em média de 30 a 35 minutos, então o tempo voa muito rápido. A Bíblia, lá em Romanos 10, 8, diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A saber, verso 9, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto, verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e a boca se faz confissão para a salvação. Eu estava meditando nesta palavra, eu até coloquei no grupo aqui, o que é a salvação. Algumas pessoas, até hoje ainda, não compreenderam ainda o que é a salvação. A salvação é algo extraordinário que traz consigo uma mudança radical de mente e coração. Muda o nosso modo de falar e de agir, muda a nossa maneira de viver, transforma-nos em pessoas humildes e perseverantes, pessoas que passam a dar frutos, principalmente o fruto que é digno de arrependimento, e, por fim, uma submissão ao senhorio de Cristo. Ao senhorio de Cristo. O nosso tema diz que a salvação está ao alcance de todos, mas nem todos serão salvos. O irmão sabia disso? A salvação está ao alcance de todos. O verso 8 diz: mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ela não está lá no céu, onde a gente precisaria fazer muito esforço para chegar, para receber. E também não está lá no fundo da terra, né, que nós teremos que cavar muito. Não, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A grande pergunta é a seguinte: então, por que muitos não vão se salvar? Se a palavra está tão, se a palavra de Deus está ao alcance de todos, por que muitos não vão se salvar? Nem todos, irmãos, confessam a Jesus como Senhor. Muitas pessoas até dizem que Jesus é o teu Salvador. Mas eu quero trazer o que disse o pastor Hernandes Dias Lopes aqui, em uma de suas mensagens. Ele disse o seguinte: o pastor Hernandes disse que no Novo Testamento a palavra Senhor ela é registrada 650 vezes, enquanto a palavra Salvador é registrada 22 vezes. E nesse sermão ele conclui dizendo assim: eu e você, se não tivermos Jesus como Senhor, também não temos como Salvador. Essa é a conclusão que ele chega. O verso 9 diz: se confessarmos, se com a nossa boca confessarmos o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos confessar Jesus como Senhor de nossa vida. 3 perguntas eu quero fazer e tentar responder, baseado no nosso texto para a igreja, para que você saia daqui sabendo. A primeira: mas o que devemos confessar para a salvação? A segunda: a quem devemos confessar para a salvação? E a terceira é muito interessante, porque Deus escolheu assim para que fôssemos salvos. Porque Deus escolheu esse método para que a igreja, para que o seu povo fosse salvo. Essa palavra confessar, irmãos, nós precisamos entender muito bem o que significa essa palavra. Essa palavra no grego, ela significa homologeu. No grego, a palavra homologeu, que quer dizer reconhecer-se publicamente, declarar em concordância, confessar-se publicamente ou declarar-se culpado. O significado dessa palavra. Nós temos um exemplo em Mateus 10, 32 e 33, que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, olha só, nós já vamos aprender para quem nós temos que confessar. Há pessoas que pensam que é para falar direto com Deus, aqui é os homens. Tá? Também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
E o 33 diz: mas aquele que me negar diante das pessoas, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então devemos dizer às pessoas que fomos comprados por bom preço. Isso é muito importante, nós dizemos para pessoas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que éramos perdidos e agora Deus nos encontrou. Também devemos dizer o que Deus fez em Cristo em nossas vidas. São as pessoas que devemos confessar. Por que nós precisamos confessar as pessoas? Isso nós chamamos de evangelismo pessoal. São elas que vão nos julgar, irmãos. Porque, veja bem, você tem sua esposa, seus filhos, você tem a sua família. Aí você mostra para a sua família que você é um salvo, que você pertence a Deus. Mas, de repente, eles vão encontrar você reclamando, falando o que não devia, agindo de maneira contrária. Então, eles vão olhar para você e dizer: pera um pouquinho, você disse uma coisa, mas você está vivendo outra. Por isso que Deus usa esse método. É a nossa confissão diante das pessoas. Por exemplo, lá no trabalho, eu não sei quantas pessoas aqui, você deve se relacionar com bastante pessoas no trabalho. Todos lá no trabalho sabem que você já é crente? Sabe? Lá no seu trabalho, as pessoas sabem que você é um cristão? Se eles sabem que você é um cristão, veja bem, eles estão de olho para ver o que é que você fala, como você está agindo, o que você está pensando. E o que Deus quer? Que nós, que eu e você, confessamos diante dessas pessoas que nós somos de Deus. Esse é o nosso testemunho pessoal. Tem pessoas que, eu não sei como falar a palavra de Deus. Ora, aí está, irmãos, nós precisamos falar sobre o nosso evangelismo pessoal. Também eu quero dizer uma coisa muito importante para nós aqui. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os irmãos conhecem esse texto, não conhecem? No dia a dia você tem esse hábito? Você chega nas pessoas e diz: pode me imitar que eu sou imitador de Cristo? Essa é a vida, deveria ser a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo pecava, irmãos, ele tinha pecado? Claro que ele tinha, não era perfeito. Mas olha o que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu digo para você lá no seu trabalho, chega lá, pessoal, cheguei, pode me imitar, pode fazer como eu, que eu estou indo para o céu. Vocês vão comigo para o céu. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Em Efésios 5:2, ele muda um pouquinho, ele diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, muitas vezes nós não queremos, de forma alguma, que as pessoas nos vejam pecando. E por isso dizemos para ela olharem para Cristo e não para nós. Isso é uma maneira da gente levar a nossa vida cristã de qualquer maneira, sem compromisso, sem responsabilidade. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Não é isso? E aqui ele está dizendo, nós muitas vezes dizemos para as pessoas: olha, faz assim, imita Cristo, não olha para mim não, tá? Porque se você olhar para mim, eu sou falho, sou pecador. Está errado isso, nós temos que aprender sobre isso, sobre a salvação. Porque eu sou a Bíblia que as pessoas leem. No meu trabalho, a responsabilidade é minha. Deus me colocou num lugar onde eu preciso mostrar a palavra de Deus, a minha própria vida. Porque às vezes, se você chegar com a Bíblia, ali o pessoal vai correr de você. Mas eles estão olhando o que você está vendo, como você pensa, como você está agindo. Então, se somos salvos, somos responsáveis. E se muitas pessoas se perderem por irresponsabilidade nossa, isso é muito preocupante. Então, irmãos, nós precisamos confessar a Jesus como Senhor de nossas vidas. Se isso nós fizermos a cada dia e vivemos, com certeza nós vamos conduzir pessoas para o reino dos céus. Esses dias alguém me perguntou: mas por que hoje a gente não leva tantas pessoas a Cristo? Está difícil ganhar as pessoas para Cristo. É por isso. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque muitas vezes nós não estamos confessando Jesus como Senhor, como alguém que é o nosso dono.
Alguém que nos deu uma nova vida, que transformou a nossa maneira de viver. As pessoas estão vivendo de uma maneira e a igreja muitas vezes está vivendo igual. Somos iguais a eles. Eles falam mal do presidente, a gente também fala. Entra na rede social, começa a falar mal do não sei de quem na política, nós entramos no mesmo caminho. Eles reclamam, a gente reclama. Eles blasfemam, a gente acaba blasfemando. Eles falam mal do vizinho, a gente também acaba falando mal do vizinho. Como cristão, nós temos a responsabilidade de olhar para as pessoas e dizer, olhe para mim, eu sou a direção. Não é para Cristo, pode olhar para mim. A minha vida é uma vida nas mãos de Deus. Se essa não for a minha ou a sua realidade, nós vamos repensar se realmente somos salvos. Como o pastor Hernandes disse, como o pastor Hernandes Dias Lopes disse, ele disse que se nós não tivermos Jesus como Senhor, talvez, provavelmente também não temos como Salvador. Querendo ou não, irmãos, você é a Bíblia que as pessoas leem. Sabe, lá na tua casa, seu filho, você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Ah, mas eu não quero, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Às vezes você convida as pessoas para vir à igreja porque elas não querem vir. Você convida as pessoas a tomar uma posição diante de Deus, elas não querem. Por quê? Porque provavelmente nós também não estamos vivendo esta verdade, essa realidade. Esquecemos que Jesus é o nosso Senhor, mas a gente fica dizendo a todo tempo que Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, irmãos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, eu sei que é um compromisso muito sério falar sobre a salvação. Que nós somos salvos, precisamos viver assim. Se somos salvos, devemos viver como pessoas salvas. Olha mais um texto de uma grande responsabilidade nossa. Mateus capítulo 5, de 13 a 16, diz assim, vós sois o sal da terra. Jesus não disse que ele era o sal da terra, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Imagina você colocar, as irmãs aqui vai fazer um arroz, se o sal não tiver, vai ficar ruim, não vai? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus continua dizendo no verso 14, vós sois a luz do mundo. Para quem que ele está dizendo isso? Para mim e para você, não é isso? Se nós dizemos que somos a igreja de Deus, essa responsabilidade é minha e sua. Eu e você somos a luz do mundo. Nós dizemos para as pessoas que Jesus é a luz do mundo. Nós queremos jogar tudo para Jesus Cristo, para a gente viver pecando, viver de qualquer maneira, uma vida cristã de qualquer jeito. Como o irmão Júlio disse uma vez, na zona do conforto. Precisamos sair daí. É por isso que muitas pessoas, até parentes nossos, não querem vir à igreja. Não querem servir o mesmo Deus que estamos servindo. Eles olham para nós, irmãos, estão olhando para você. Se o seu palavreado, se as suas palavras não for palavra que leva edificação, não vamos conseguir trazer as pessoas para Cristo. Como que eu posso trazer alguém para Deus falando as mesmas coisas, ficar discutindo futebol, ficar discutindo política, o tempo inteiro nos ambientes onde estou, falando de tudo e de todos, menos vivendo a palavra de Deus. É isso? Nós somos a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Você e eu não podemos viver escondido, como crentes que não querem que as pessoas saibam que somos cristãos. Muitas pessoas não querem muitos crentes não querem ser chamados de crente, mas querem ir para o céu, querem a eternidade. Mas não querem viver a vida que Deus proporciona para ele hoje. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Na sua casa você é luz. Você é a luz que está iluminando o seu lar. Porque você pode ter os seus filhos que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Responsabilidade sua
não é de Deus. Sua de ser sal e luz, tá? Guarde isso. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho, lá na escola, aonde quer que eu esteja, eu sou o sal e a luz. A única coisa que eu preciso ver é se realmente eu estou dando sabor, se a minha luz não está apagada, principalmente nesses ambientes, nesse lugar. Jesus Cristo, como Senhor da minha vida e da sua vida, Ele não espera menos do que isso da igreja. Ele colocou essa responsabilidade para mim e para você. Eu preciso saber disso, guardar no fundo do meu coração. Eu sair daqui, não, é responsabilidade minha. Tem gente que está de olho em mim, tem gente que está vendo a minha vida, as minhas obras, minha maneira de pensar, minha maneira de agir. Não é isso? E o duro, irmãos, que eu já conheço uma pessoa que ele conseguiu se esconder tanto que onde ele ia as pessoas nem sabiam que ele era cristão. Quando ele foi confrontado, ele disse que não estava preparado para isso. Mas vinha na igreja, estava na igreja, cantava, pulava, dançava, fazia, mas fora. Então, irmãos, o que Deus quer para nós? Que sejamos o sal e a luz. Para mim, para você, sejamos essas pessoas que Deus quer que sejamos. Nosso testemunho pessoal é esse, é simplesmente dizer, olha, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A necessidade de eu ficar pegando a palavra de Deus, explicando teologicamente isso, aquilo, a menos que alguém me pergunte alguma coisa. Tá? Nós precisamos apenas viver a palavra de Deus dentro do círculo de convívio meu. Por exemplo, o meu, da minha casa tem eu e a Raquel. Eu tenho que ser sal e luz para ela. Fora eu trabalho lá na funerária. Na funerária nós estamos lá de 8 a 10 pessoas. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser o sal ali. As pessoas têm que olhar para mim e falar, não, ele é diferente de todos que aqui estão. Porque se eu for igual aos outros, irmãos, eu não vou conseguir levar ninguém a Cristo. Meu convívio social não é muito grande, eu não tenho muitos amigos, sair muito. Mas por onde quer que estejamos, precisamos saber disso. Quanto mais pessoas Deus colocar perto de você, mais vai aumentar a responsabilidade para que você pregue. Mas é com a sua vida, é sem palavras. Não é necessário você ficar toda hora abrindo a Bíblia. Ora, Jesus te ama. Não há necessidade disso. Você precisa provar para as pessoas, primeiro, que Deus resgatou você, que você de fato é o que você está dizendo. Que se você diz que é salvo, viva como uma pessoa salva, entregando a sua vida de fato a Jesus Cristo. Procure então, irmãos, fazer com que a salvação chegue à vida dessas pessoas. Chegue à vida dessas pessoas. Nós vemos os grandes homens de Deus na Bíblia, porque as pessoas olhavam para eles e davam testemunho por causa da vida deles. Eles eram perseguidos, eram maltratados, provavelmente andavam a pé, né, todo sujo, todo barbudo, né, não eram homens de boa aparência. Não é que nem hoje que a gente se prepara, né, faz a barba, tudo. Não, eles não tinham isso não. Para andar de uma cidade a outra, às vezes andava 30, 40 quilômetros a pé. Não tinha o que nós temos hoje. E essas pessoas provavam com as suas ações que Deus estava nele, que Deus estava agindo nele e através dele. Eu te pergunto, Deus está agindo em você? Se Ele estiver agindo em você, como é que está o ambiente onde você vive? Porque, irmãos, imagine que você vai para um lugar onde Deus não está. Não que Deus não esteja em todos os lugares. Você chegou no seu trabalho, as pessoas estão todas preocupadas, angustiadas, preocupadas com o dinheiro, preocupadas com isso, com aquilo. E você chega e tem que iluminar o ambiente, iluminar aquele lugar. As pessoas olhar para você e falar, eu tenho paz. Como é bom, né? Sentir paz. Irmãos, eu fui uma vez com a Raquel visitar um pastor aqui em Ouro Preto. Quando eu entrei, até hoje eu não esqueço a paz que tinha naquela casa.
Eu falei até para a Raquel, eu tenho inveja daquele pastor. Quando eu entrei naquela casa, irmãos, o pastor sentado assim, ó, calmo, já de idade, calmo, ele é esposa. Não sei se acho que a dama conheceu o pastor, a mulher dele era japonesa. Não, eu não vou lembrar o nome dele. Pastor Silva, quem falou? É o pastor Silva. Irmãos, que paz que eu senti naquele lugar lá. Que maravilha, aquele ambiente, sabe? Uma conversa saudável, tranquila. Fomos falar da minha família, de mim. E que paz que é aquele lugar. Então, e é exatamente, as pessoas hoje precisam, assim, chegar perto da gente e falar, perto de você eu tenho paz. Não é porque nós somos melhores, mas nós precisamos mostrar o melhor que está em nós, não é isso? Nós não somos melhor do que ninguém, mas se Deus está em nós, Deus é paz, não é? Deus é vida, nós vamos transmitir isso aí. Mas eu te pergunto, estamos mesmo transmitindo isso? Será que eu estou mesmo tão envolvido no meu relacionamento com Deus? Será que Deus, Ele está em mim de maneira que eu esteja transbordando isso? Aonde eu vou, onde eu chego? Aí eu já ouvi pessoas dizer, falar isso, que a pessoa chegou, que a pessoa é chata, né? Fica só falando de Bíblia, não sei do que é chato. Não é isso que nós devemos passar para as pessoas. As pessoas precisam gostar de nós, da nossa presença. Da nossa presença por causa da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a gente fala e as pessoas não vêm prestar culto com a gente. Você fala, nossa, mas a igreja era para estar cheia, né? Ter 30, 40 pessoas visitando a igreja, desejando Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Irmãos, nosso tempo já está indo aqui. Eu quero concluir com os irmãos essa mensagem dizendo o seguinte: dentro da sua casa tem alguém que precisa ser salvo? Você tem alguém que você gostaria, tem mesmo, precisa ser salvo? Então você precisa fazer a sua parte. Se a pessoa não se salvar, o problema passou a ser dela, mas se a pessoa não se salvar, é porque nós não estamos vivendo o que Deus deu para nós, a culpa é nossa. E eu sei que a gente não quer ficar sendo culpado, né, de perder uma vida ou outra. Vale muito uma vida. A Bíblia nos diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Imagine. Então, irmão, se eu e você somos salvos, quero repetir, somos salvos, precisamos viver essa vida cristã. Ter a vida cristã não é sermos grandes teólogos, conhecedores da Bíblia. Nós conhecemos a Bíblia de cabo a rabo. Não é nesse sentido, não. No nosso evangelismo pessoal, até coloquei aqui, precisamos ser a Bíblia que as pessoas leem. Não tem como, irmãos. Não tem como. Se você não vai atrás de mim não, que você vai se perder. Está errado. Precisamos dizer para as pessoas, pode vir, olhe para mim, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Amém? Queria que você ficasse em pé um momento. Ficar em pé. Eu quero muito que eu e você, irmãos, nos assumimos essa responsabilidade ao sairmos daqui. Vamos sair daqui com essa responsabilidade. Eu sou o sal e a luz. Eu sou a Bíblia que as pessoas leem. Eu sou. Não transfira para o seu esposo, não. É você. Mas ele devia estar aqui para ouvir. Não, é você. Se Deus está dizendo que eu e você somos nós. Eu sou a luz, então é responsabilidade minha. A salvação está ao alcance de todos, porém somente aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo é que serão salvos. Com certeza você conhece alguém que precisa tomar essa decisão por Cristo. Isto é resultado da graça. Se a boca fala do que o coração está cheio, então nosso coração deve estar cheio da justiça divina. Teu coração está cheio da justiça de Deus, da palavra de Deus. É assim que está o teu coração? Examine o seu coração. Jesus Cristo é sim o meu Salvador, mas Ele deve ser, sem dúvida, o Senhor da minha vida. Feche seus olhos agora. Eu gostaria que você
nessa oração você falasse com Deus, peça a Deus para que Ele permita que você seja esta pessoa do qual nós falamos aqui. Porque a nossa boca e o nosso coração tem que estar conectado. Minha boca precisa falar o que o meu coração está cheio. Que realmente Deus possa, irmãos, nos levar a este patamar. Sermos responsáveis por aquilo que Deus confiou. Você não foi salvo para viver de qualquer maneira. Nós fomos salvos para viver a graça de Deus. Vamos orar.